Que tal fazer um check-in com o seu bem-estar hoje? Seja muito bem-vindo ao RH em Movimento podcast do El Hub. Aqui acreditamos na missão de fazer de todas as empresas uma empresa de bem-estar. Eu sou Paulo Crepaldi, PC, especialista em design de comportamento e serei o seu host neste episódio. E para fazer esse check-in conosco hoje, temos o prazer de receber a Daiane Serekovic, que é diretora de Talent Acquisition na Kyndryl para a América Latina, em uma conversa leve e cheia de insights. Vamos mergulhar juntos em todas as dimensões do bem-estar que impactam a saúde dos colaboradores e das empresas, sem complicações ou promessas infundadas. Apenas um check-in de cada vez. O tema do nosso episódio de hoje é diversidade e inclusão, programas de afinidade e diversidade em empresas de TI. Dai, seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui hoje. Como a gente apresentou, eu sou a Dai, Daiane, mas pode me chamar de Dai, prefiro. Já estou aí há 16 anos no segmento de Talent Acquisition, além de profissional, sou mãe, sou esposa, dona de pet, e muito bom estar aqui para poder falar, casa cheia, né? Você tem casa um filho, cheia. Nick, 4 cachorros e um gato, é isso? E um gato, agora mais um gato, adotei outro. 4 cachorros, 2 gatos. 2 gatos, pronto. Maravilha, casa cheia, gosta de casa cheia. Dai, eu queria começar falando, você disse que é fascinada por pessoas e acredito que na tua posição tem que ser mesmo, né? Sim. Esse processo de fascinado. Quando a gente fala de diversidade e inclusão, especialmente no setor de TI, que é o de vocês, sabemos que os desafios podem ser gigantescos, significativos. Como que os programas de afinidade podem superar esses desafios e criar ambientes de trabalho verdadeiramente inclusivos? Não, perfeito. Bom, eu gosto muito daquela frase de Peter Drucker que fala que a cultura ela come estratégia no café da manhã, né? E o que está fazendo para a nossa realidade, né? Para a gente falar de diversidade, hoje na empresa atual nós temos grupos de afinidade, né? Cada um especializado ali para mulheres, para etnia, para LGBTQIA+. E o grande diferencial hoje que nós temos é trabalhar na cultura das nossas pessoas. Como? As nossas keys, elas são lideradas por sponsors, né, que são os nossos executivos, porém, quem está ali no dia a dia operacionalizando juntamente com esses sponsors são voluntários, né? Então, o primeiro ponto é trazer as pessoas para trabalharem, as pessoas para conhecerem e se aproximar, porque a diversidade lá não é algo do RH, ela é uma responsabilidade da empresa. Então, quando a gente começa a trazer este engajamento, trazer as pessoas para conhecerem, para se expor, né? Então, eu pego uma pessoa, um arquiteto de infraestrutura, para ser um sponsor, né? Para ser um participante de uma KIM que fala de diversidade, né? Para pessoas pretas, por exemplo, na liderança, que é um dos grandes desafios que nós vamos falar aqui hoje, essa pessoa ela vai começar a sentar numa outra cadeira com uma ideia diferente da nossa, que muitas vezes, né, já está enviesada, natural por vir da área, né? A gente carrega algumas coisas também, os vieses, todos nós estamos sujeitos. Então, principalmente, o nosso objetivo é trabalhar a cultura, né, na porta de entrada, né, com quem já entrou, né, e com quem já está há muito tempo. Então, na Kyndryl em especial, isso é muito bacana porque somos um spin-off, né, uma empresa que era de 30 anos há 3 anos, agora em novembro completaremos, né, o spin-off. Então, teve uma questão de cultura, de mudança muito grande, né, e a questão da diversidade vem junto, né, de como implementar nessa nova empresa a cultura de diversidade que nós queremos. E eu acho que é incrível também porque você trabalha nesse choque geracional também com isso, né? Porque você fala de cultura, fala dessa possibilidade de programas de afinidade dentro de uma diversidade geracional também, né? Perfeito. Maravilha. Agora, tem uma coisa muito interessante. A gente sabe que o setor de TI é um setor muito competitivo, né? Como é que fica? Atrair talentos, reter talentos? Eu acredito que isso deve ser uma prioridade das empresas. E eu queria saber e entender de vocês quais são as práticas que você considera mais eficazes para garantir que esses talentos, essas diferentes gerações se sintam valorizadas, se sintam engajadas no ambiente corporativo. E eu acho que é importante enfatizar, vocês recentemente, 9º lugar no ranking de empresas de TI no Brasil pelo LinkedIn Top Companies 2024. Parabéns. Obrigada. Então, assim,
vocês devem ter muitas boas práticas para compartilhar conosco. Não, com certeza. Acho que o primeiro ponto é a gente olhar onde estamos e onde queremos chegar, né? No mercado de tecnologia global, já tem por si só um desafio em atrair o talento, sem falar em diversidade, né? Então, eu já brinco ali que nas reuniões que nós temos, né? Porque aqui o nosso grupo, né, de Talent Acquisition é um grupo global, né? Então, cada um é responsável por uma região. E, apesar das culturas diferentes, os desafios são os mesmos no final do dia, que é atrair o melhor talento e, para algumas tecnologias, né, os hot skills, a dificuldade é a mesma. Quando a gente coloca ali a pitadinha de atrair mulheres e de atrair, vamos falar de etnia, e eu vou falar muito desses dois, principalmente pelas leis que a gente tem agora no Brasil, né, da transparência salarial, né, que o governo implementou no ano passado, né? Então, a gente traz um desafio muito grande que é trazer para o líder a responsabilidade, né? E trazer para o líder a responsabilidade é trazer para o time de Talent Acquisition também, porque nós estamos ali à frente, né? A dor deles é a nossa dor no final, né, do dia. Então, quais são as principais estratégias? É trabalhar com as vagas afirmativas, como a maioria das empresas fazem, né? É priorizar esses profissionais, né? Então, achar ali parcerias, né, com ONGs, com grupos de afinidades que abraçam essas causas em cada um dos países onde nós estamos presentes e assim conseguir atrair os talentos e principalmente uma coisa que eu sou muito apaixonada, né, Kindred, é que a gente bate muito forte que o profissional não precisa ter 100% dos requisitos. Com 70%, 30% está lá no pipeline da liderança, ele precisa desenvolver. E nós temos uma base, né, gigantesca de learning, muitas parcerias com universidades, aí, com nomes grandes de tecnologia, que nós podemos abraçar. Então, o nosso papel, eu brinco, é dormir e acordar falando sempre a mesma coisa, né? A gente vai atrair e o gestor vai desenvolver e o nosso papel é mostrar para ele o como, né? Colocar ele em contato com as áreas de learning, né? Como que os HR partners podem apoiá-lo durante esse processo, como o talent, inclusive, pode melhor acomodar esses profissionais, né? Fazer com que eles se destaquem. Às vezes a gente vê um currículo que está mal escrito, não custa nada ir lá, olha, dá um toque, faz isso, porque, querendo ou não, o currículo, até com a inteligência artificial, ele é como se fosse ali uma primeira impressão, né? A gente ainda tem muito gestor que se prende ao que está no papel, né? E o humano, muitas vezes, não sabe... a gente vê ainda as pessoas com desafio de colocar no papel o que elas realmente são, o que elas realmente fizeram, principalmente mulheres, né? Então, a gente trabalha nessas frentes, candidato, gestor e cultura, né? E, lógico, parceiros que também abraçam essa causa e nos ajudam. Você está falando muito da liderança. Eu queria trazer esse tópico agora à tona para a gente. Na Kindred, como é que você envolve, capacita essa liderança para apoiar esses programas? Porque é importante a participação deles, né? E como você diz, né? 30% está na mão deles, né? Como é que você faz, então, para trazer a liderança, para garantir que a inclusão faça realmente parte do DNA da Kindred? Perfeito. Então, assim, a Kindred já nasce com este DNA, né? Quando foi feita a virada de chave, o spin-off, uma curiosidade aqui, quando eu descobri, eu também fiquei encantada, é que a nossa cultura, que é o Kindred Way, ou seja, os nossos valores, os nossos princípios, o que norteia a nossa liderança executiva, né, o middle management e o individual contributor, foi construído com os 90 mil funcionários. Nós paramos e ouvimos todos eles e construímos esse Kindred Way. Fazer parte do... Pertencimento. Então, o primeiro ponto é o pertencimento, né? O segundo ponto é com que, se eu ajudei a desenvolver isso, eu tenho uma obrigação. Então, dentro da estratégia da liderança, né, eu vou colocar, eu não gosto dessa palavra obrigação, mas nós chamamos mais bonita, né? Então, essa responsabilidade, essa responsabilidade como líder de abraçar esta causa, né? Então, sim, promover as mulheres, né, para cargos de liderança. Então, lembra que eu falei das nossas KINs, que são nossos grupos de afinidade? O executivo é o sponsor, mas quem operacionaliza são os voluntários, né? Então, nós puxamos programas como mentoria para mulheres, né? Como alavancar as pessoas, né, pretas, pardas e negras aí para cargos de liderança, que aqui, vou fazer um parênteses, a gente tem um gap
principalmente para cargos de diretoria, vice-presidência executiva, que é a questão educacional. Na área de TI, para esses cargos, eles são 10, 20 anos de experiência, né? Teve uma pesquisa na Exame que saiu em maio desse ano. E um dos grandes desafios é justamente é o tempo de experiência. Então, a gente vem engajando, né, nesses programas para quem já está dentro para acelerar, para trabalhar na redução e nos grupos de entrada para que a gente fortaleça a entrada de mulheres, de pessoas negras e faça a rampagem, né, o upskilling dessas pessoas dentro da organização. Assim a gente consegue manter o equilíbrio, né? Não é fácil, né? Falar é muito bonito, mas no dia a dia eu falo que cada dia a gente tem um desafio. Eu brinco com o time de talent. Que problema a gente vai resolver hoje, né? E isso é comprar uma causa e colocar na cultura. E eu sinto que isso é uma cultura que a gente tem estabelecido. E eu acho isso importante, Dai, porque é uma das questões, né? Como é que você sai da fala, né, e realmente implementa e aplica isso no dia a dia, né? Ou seja, porque quem aplica, quem implementa são lá os colaboradores que estão lá no dia a dia envolvidos nisso. Isso é a cultura, né? O que está acontecendo lá no dia a dia, como que eles estão absorvendo. E eu acredito, né, no setor de TI de vocês, a gente sabe, quando a gente olha as graduações, são graduações que envolvem, na maioria, homens, né? Então, eu acredito que seja uma questão muito difícil colocar tudo isso na prática, no dia a dia. Vocês criam diversos skins, como é que é? Hoje você está falando bastante de skins, eu queria trazer isso para o nosso público. O que eles são e quantos a gente está falando? Quantos skins a gente está falando? Cada país tem 5 skins, né? Cada grupo de afinidade. E nós temos, vamos pensar assim, o global, né? Então, a nossa estratégia vem tropicalizando para cada país, o que permite a gente lidar com as peculiaridades. Então, vamos por aqui, América Latina, tem leis diferentes, né? Desafios diferentes, momentos de maturidade do tema de diversidade diferentes. Então, aqui eu chamo os responsáveis por talent mais perto, né? É nossa responsabilidade entender o que está acontecendo na base. Então, por exemplo, hoje, eu e os meus pares, nós muitas vezes entramos em alinhamento de perfil, baby step. Para entender, às vezes, né? Porque eu escuto o recrutador falando, estou com um desafio, tá difícil. Eu falo, ok, vamos dar um dado para esse tá difícil? Tá difícil o quê? O quanto, né? Em quantidade, em salário. E na raiz. E a gente vai lá, né? Eu e meus pares, então, nós temos huddles semanais e nós vamos na raiz. Então tá com problema com isso, a gente vai para alinhamento. E aí eu vou entender, se o gestor tá precisando de apoio, já identifico, opa, pera aqui, a gente tem um ponto de comportamento para desenvolver, a gente já notifica o BP, né? E aí eu vejo se o meu time de talent, o meu recrutador na ponta, precisa de um treinamento e a gente faz um upskill. É esse trabalho de muitas vezes descer na base, como você falou, deixa eu pôr seu sapato e ver qual que é a sua dor, né? E aí a gente consegue vir para o macro e aí fazer um pushing, né? Então eles começam também a se sentir valorizados. Então eu não estou só pedindo um dado, e eu vou falar, vou sentar na minha cadeira de recrutadora por muito tempo, né? Às vezes tantos dados que eram pedidos, mas para que quer? O que tanto dado que você quer? E a gente começa a mostrar, olha, eu estou te pedindo isso porque você vai ter esse ganho, então engaje o meu time. E aí ele já começa a entender, ele já começa a propor, né? Ele não vem só com o que eu estou pedindo, mas eu falo, olha, tá aqui. Mas se ele tem um jeito diferente, ele tem vamos dizer assim, esse espaço para poder propor. Então, de novo, é co-criação, né? Na Kyndryl a gente fala muito de co-criar. E não é só com o nosso cliente externo, é internamente também. Eu acho muito importante você trazer esse ponto, porque hoje a gente se discute muito dados, o quão importante dados né? Na mentalidade de uma cultura dirigida por dados, etc. Mas o dado por si só, se não gera uma ação, não impacta numa tomada de decisão, ele está ali só por ser um dado. Então, eu acho muito importante trazer essa noção, né, para as pessoas. Não, esse dado vai servir para uma tomada de decisão, para uma ação importante para a organização. Agora, como é que vocês fazem para promover essa diversidade dentro da Kyndryl? A gente acabou de explicar, mas eu queria entender como que ela tem impactado diretamente o bem-estar desses colaboradores, porque é um grande foco nosso aqui no Well Hub discutir bem-estar corporativo. Você percebe uma correlação clara entre diversidade, inclusão, engajamento quando a gente está falando de bem-estar?
Sim, com certeza. E aí eu vou começar desde a ponta, né? De quando eu estou no processo seletivo, de eu ter um time preparado para entender se aquela pessoa precisa de alguma comodidade, se tem alguma necessidade especial, né? Que eu preciso atender para que ela consiga performar como um outro candidato dentro daquele processo seletivo. Então, vem aqui de novo, treinamento do time, a importância, né, do líder de talento conhecer a base, conhecer a dor e promover, né? E puxar esse budget ali na estratégia, né? Um segundo ponto é, ok, conquistei essa pessoa, ela se apaixonou, vai entrar no meu funcionário, começa o onboarding. Como que eu preparo esse líder, as pessoas que vão, né, receber esse profissional, e aqui eu vou focar principalmente com pessoas com deficiência, onde que a gente tem a maior dor muitas vezes, né, na questão da comodidade, em como que o time vai receber, né, sem expor essa pessoa, mas para que ela se sinta realmente parte, né, que ela se sinta respeitada. E aqui muitas vezes, né, nossas skins entram na conscientização. Nós temos ações mensais que são promovidas pelas skins, elas são muito ativas, que nos apoiam, né? Então eu também levo as minhas dores e as skins nos ajuda, né? E aí quando eu vou pro colaborador, pro profissional, é manter isso na porta de entrada. Eu falo assim, é igual um namoro, né? A gente conhece, namora, noiva, casa e tem que manter o casamento. Como que eu mantenho esse casamento com o meu, né, com o meu funcionário? Que inclusive uma das nossas diretrizes é Employer of Choice. Né? Como? Ouvindo. Então, nós temos lá as nossas pesquisas, né, a cada quarter, para medir a cultura, se o que a gente realmente está colocando na parede, eles estão sentindo na pele, né? E aí a gente consegue, juntamente, time de talent, HR partner, learning, DNA, sentar e conversar e como, vamos colocar assim, como RH, né, geral, traçar a estratégia junto com a liderança e cuidar daquele problema, né? E aí, de novo, eu falo, né, da questão do data-driven. A gente consegue isso através de dados, né? Mas trabalhando de uma forma muito pessoal, que é ali entendendo com o funcionário e permitindo que esse líder, né, tenha essa proximidade e entenda essa cultura. E eu fico imaginando, Dai, para você que, né, diretora América Latina, ou seja, você está olhando diversos países. E aí vem a definição de bem-estar para cada um desses países. E quão complexo é isso, né, Dani? Sim, muito, muito, muito complexo. Ainda não tem essa resposta, né? Nós estamos em construção com muitas coisas, mas para nós, assim, uma das coisas do bem-estar que a gente percebe que o funcionário, né, está se sentindo bem, vamos colocar assim, dentro da nossa empresa, é ouvindo ele, né? Então, nós temos uma cultura híbrida, né? Algumas questões, né? Alguns cargos são 100% remotos, né? Nós temos ações, né? Por exemplo, uma Short Friday que foi dada aí como presente por alguns resultados, né? Para todo o time de Shared Services. Então, assim, são ações pequenas que a gente entende que a empresa está cuidando, né? Tem o bem-estar. Nós temos uma área de mindfulness. Eu nunca vi isso em outra empresa. Nós temos um diretor global de mindfulness e de yoga. Então, tem práticas toda semana. Então, qualquer funcionário pode parar tudo que está fazendo, ir lá e fazer essa mindfulness, fazer essa yoga. Né? Muito bacana. Eu mesmo pratico, é incrível, né? Nos ajuda muitas vezes no momento, né, ali de pressão mesmo, né? Porque não é fácil. Né? Eu brinco, eu falo assim, quem gosta de problema está em talent. Pressão, você conseguir voltar para o centro, né? E caminhar. Então, todas essas ações eu entendo que já é um cuidado, né, nos benefícios. Então, tem o Vidalink, você que precisa, né, ali de uma medicação contínua ter um desconto financeiramente, isso já é um benefício, entre outros, né, que a gente tenha implementado nos nossos sites também. E daí, eu acredito que você também tem que olhar para o teu bem-estar, né, para criar essa harmonia entre tua vida pessoal, filho, casada, 4 cachorros, 2 gatos que você contou aqui para nós. Como é que você cuida também do teu bem-estar para que você consiga essa harmonia entre vida pessoal e profissional? Olha, isso foi como que eu posso te dizer? Aprendi apanhando. Eu já tive burnout, aí eu acho que foi isso que me ensinou, né? Eu já passei por burnout, então hoje é muito bom porque eu consigo reconhecer e ajudar as pessoas. E eu falo, se a gente não respeitar o nosso tempo e a gente não colocar limites,
não vão colocar por nós, né? Isso daí tem muito mais a ver com você do que com a empresa, né? Porque muitas vezes a gente se cobra demais, né? Síndrome de impostor e outras coisas que eu vou colocar e resultado e quero entregar, né? E aqui eu tô com uma questão do disque bem na minha frente, eu sou um D lá no teto, né? Então para mim resultado é a todo custo, né? Lógico que o meu I também é alto, tá, pessoal? Por isso que eu tô aqui em RH. Mas o que eu quero dizer para mim sempre foi muito resultado, muito foco, né? Eu gosto disso, eu busco isso. Então, como que eu comecei a ver? Opa, quais são os meus limites? E aí hoje eu tenho, né? A corrida me ajuda, a yoga me ajuda, o mindfulness me ajuda, os próprios cachorros, né, me ajudam com isso. Então, assim, todo dia eu acordo e já tenho uma rotina, eu não abro mão. Vai pra academia, aí lógico, um dia ou outro, né? Tem uma reunião que você tem que fazer, às vezes, ou no carro, ou mudar o horário, mas não abrir mão de coisas que te fazem bem, né? Você ter este cuidado, o simples fato de você se conhecer, né? Vai te ajudar, inclusive, a conhecer as outras pessoas e ser um líder melhor, porque se você não olha nem para você, como que você vai conseguir olhar para as outras pessoas, né? E, de novo, lá dentro da Kindred, nós promovemos isso para que as pessoas tenham esse olhar. Boa! Agora está na hora do nosso check-in. Daí, eu queria saber de você, como é que você define o bem-estar corporativo e o que é isso para a Kindred? Bom, bem-estar corporativo é você conseguir performar suas atividades em um ambiente agradável, né? E fazendo aquilo que você gosta e você vê oportunidades, né? Então, aqui não é só uma responsabilidade da empresa, tá? Eu sempre gosto de chamar a responsabilidade também para o pessoal, porque a empresa, ela vai te dar caminhos, né? A empresa é um Waze, ela é um GPS, para onde que você quer ir, né? E você que vai colocar, eu Sim. quero ir. E quem vai se mover? É você que vai se mover, né? Então, para mim, o bem-estar é essa definição. E qual foi o segundo complemento da pergunta? Queria entender como é que vocês colocam e definem isso lá dentro da Kindred, né? Esse bem-estar corporativo, quão importante isso é para você? Sim, sim. Uma das nossas, vamos pensar dos nossos valores dentro do Kindred Way é o empathetic. É você ser empático. Então, se colocar no lugar do outro. Sim. E o outro é o fast. Ah, você tem que fazer tudo rápido? Não, é engraçado porque o nosso fast é de ser prático, né? Então, assim, a definição do fast não é ser mais rápido, mas é ser prático. Então, quando eu consigo juntar uma cultura em que todo tempo eu estou falando que você precisa ser empático e prático, não tem como você não ajustar o seu comportamento, né? Porque ao mesmo tempo você espera que alguém seja empático com o seu erro, e lá nós temos essa possibilidade, e a gente inclusive engaja as pessoas ao erro, né? Porque, lógico, os erros que não impactam, né? Os erros que são admissíveis, que muitas vezes as pessoas têm medo de errar, e é só errando que a gente vai aprender, né? Coisas novas e co-criar juntos. Mas essa cultura, o Kindred Way, ele é a nossa base, né? De ser empático, de fazer as coisas de forma prática, e sempre você vai estar exposto a um squad. Então, são várias áreas trabalhando junto, ninguém entrega nada sozinho. Isso faz com que a gente aprenda um que é mais rápido, né, puxa o outro que é mais lento, ou que é mais lento às vezes dá opa, calma, e a gente consegue aí no dia a dia equilibrando, né? Às vezes eu ouvi, Dani, você já viu um coração, né, batendo? É alto e baixo. Quando ficar reto é porque morreu, né? E a vida corporativa é muito semelhante a isso também, né? São altos e baixos, são picos, e é ter a maturidade de lidar com isso no dia a dia. Maravilha, maravilhoso. Olha, gente, assim encerramos mais um episódio do RH em Movimento, podcast do El Hub. Foi incrível contar com a sua presença, Dai. Trouxe insights tão valiosos sobre os programas de afinidade e diversidade no setor de TI. Esperamos que você se sinta inspirado a continuar essa jornada de crescimento, tanto profissional quanto pessoal. Lembre-se, se você ainda não é um cliente Well Hub, fale com um de nossos especialistas de bem-estar sobre as necessidades da sua empresa através do link que deixaremos na descrição desse episódio, ou o QR Code que está aparecendo agora na tela para você que está nos acompanhando aí pelo YouTube. Dai, quero só agradecer essa participação sua. Obrigado. Não, eu que agradeço, um prazer. Obrigada, Well Hub, obrigada, Paulo. Imagina. Então, se você gostou desse episódio,
compartilhe, continue conectado conosco para mais conversas que inspiram. Até o próximo check-in com o seu bem-estar.